Oi, pessoal! Então, vamos dar início a mais uma aula. Mas antes de iniciar a aula dessa semana com o novo tema, vamos fazer uma revisão, vamos dar um feedback a vocês sobre as questões que a gente fez no questionário da aula passada. Então, o questionário a gente tratava sobre uma reportagem da revista Carta Capital e a primeira questão fazia a seguinte pergunta, né? De acordo com o texto, mesmo após terem conseguido igualdade de gênero na lei, a prática na coisa é bem diferente. O que justifica o fato de não podermos, até o momento, afirmar que não existe igualdade de gênero no esporte. Ou seja, o que a questão está querendo dizer, e o que o texto relata também, é que juridicamente não existe mais diferença de gênero no esporte. Juridicamente, nas leis, não existe diferença. Porém, na prática, isso não acontece. Por que a gente não pode dizer que isso não acontece, né? Por que a gente não pode afirmar que existe a igualdade de gênero? Ele quer saber qual dessas alternativas justificaria isso. Letra A. Devido os documentos oficiais não promoverem igualdade de gênero, a própria questão já cancela essa alternativa, né? Claro que os documentos oficiais abordam a igualdade de gênero. Então, não, a letra A está completamente errada. Letra B. Porque os Estados-membros das Organizações das Nações Unidas, em 2015, oficializaram e assinaram uma agenda para 2030 que contempla a inclusão social, preservação ambiental de forma equilibrada, bem como o respeito universal dos direitos humanos e da dignidade humana, mas não menciona a discriminação por gênero. Algumas pessoas marcaram essa alternativa, porque não prestaram atenção. É uma alternativa extensa, né? Você cansa com a leitura, mas tem que ir se acostumando, porque questões do Enem são sempre assim, bem extensas. Então, ela não menciona, pelo contrário, né? Esses documentos oficiais dos países membros das Organizações Unidas, da Organização das Nações Unidas, menciona, claro, a igualdade de gênero, né? O segundo artigo dos direitos humanos é justamente não discriminar por qualquer fato, inclusive pela diferença de gênero. Então, a letra B está errada também. Letra C. Pois a igualdade de gênero é totalmente incompatível com o nosso ordenamento jurídico, que prevê a dignidade da pessoa humana, blá, 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 blá. Já aí no começo já está errado. Incompatível? Não, a igualdade de gênero é compatível com as nossas leis, com o nosso jurídico. Então, a letra C também, o incompatível aí está errado. Letra D. Porque não há empenho das atletas mulheres. Óbvio que não, né? A mulher vem com uma luta aí de muitos anos dentro do esporte para conseguir o seu espaço. Então, a letra D também não é. Só sobra a letra E, mas vamos conferir se ela realmente é essa. Pelo fato de que para metade da humanidade continuam a ser negados seus plenos direitos humanos e oportunidades. Certo, porque o que acontece? Juridicamente, as leis contemplam que se preserve a igualdade de gênero, e eles mencionam justamente não discriminar pelo gênero. Porém, na prática isso não acontece, né? Milhares de pessoas, metade da humanidade continua a ser negado seus plenos direitos humanos, né? Existem os direitos humanos na lei, mas isso não acontece na prática. Esse é o único motivo, letra E é a correta. Número 2. O vídeo a seguir, número 2, vai tentar aí fazer uma junção do texto que está lá no questionário com o vídeo do programa Esporte Fantástico da Record. E é um vídeo que traz uma reportagem sobre a participação da atleta Tiffany Abreu, que é uma mulher trans, participação dela no vôlei. Então, o que ele quer saber? Então, adicionalmente, o artigo da revista Capital também relata sobre a participação de Tiffany. E percebe-se que a maioria das críticas a respeito da sua participação, ela está mais pautada, apesar de ser considerada a liberdade de expressão, mas na verdade ela está carregada de muito preconceito, muita discriminação em cima da Tiffany. Porém, a questão que é o quê? Que você marca a alternativa correta
quanto à participação, ou seja, né, o que garante a participação da jogadora Tiffany em seleção de vôlei feminino, segundo o Comitê Olímpico Internacional, ou seja, conforme o COI. O que é que o COI dita a respeito da participação da mulher trans em jogos oficiais? Letra A. A legislação ainda precisa decidir os critérios para a participação da atleta, que é ainda proibida. Não é proibida. Não é mais proibida. Então, essa questão está errada, né? Não é mais proibida. Inclusive, em 2015, as primeiras reuniões do COI, a mulher trans poderia participar de jogos oficiais, porém ela tinha que se submeter a uma cirurgia erroneamente chamada de mudança de sexo, né? Redesignação sexual. Ela tem que fazer a cirurgia de redesignação sexual e ainda fazer testes hormonais. Em 2018, o COI fez uma nova reunião. Por quê? Porque refletindo sobre a exigência da cirurgia, via que se infringia os direitos humanos dessa mulher trans, né? O que mudaria obrigá-la a fazer uma cirurgia pelo simples fato de que ela já se considera mulher, o sentimento de mulher, né? E não era necessário obrigá-la a fazer essa cirurgia. Então, em 2018, o COI fez uma nova reunião e tirou como um dos critérios a exigência de fazer a cirurgia de redesignação sexual. Então, letra B fala o seguinte: a única exigência é apresentar os níveis de testosterona, o hormônio masculino, abaixo de 10 nanomol por litro, por pelo menos 12 meses antes da competição e durante sua realização. Essa letra B vai ser a correta, tá? Mas algumas pessoas erraram porque tem a única exigência, que leva a gente a achar que a alternativa está errada, né? Leva a gente a achar que está alguma coisa errada. Mas vamos seguir. Letra C. Não existe impedimento na participação da atleta, apenas apresentar visual feminino e já está liberada a sua participação. Não, né? Ainda não é assim, ainda tem que fazer os testes hormonais de testosterona. Letra D. Para poder participar da seleção feminina de vôlei, a jogadora deveria fazer a cirurgia de redesignação sexual e apresentar níveis de testosterona abaixo de 10 nanomol. Essa letra D só está errada. Até o ano de 2018 estava correto, mas após isso, né, já estamos em 2020, depois de 2018, o COI tirou essa exigência da cirurgia, né? Felizmente ele tirou, muito bom. Então, a letra D também tá errada. E letra E, nenhuma das alternativas. Não é a letra E, porque a letra B está errada. Hoje, o único critério que o COI exige para a participação da mulher trans em jogos oficiais é o exame de testosterona, que ele tem que estar abaixo de 10 nanomol. Tanto antes, né, 12 meses antes da competição, né, durante um ano, até durante as realizações dos jogos. Então, a letra B seria a correta. Você que marcou a letra B, parabéns. Então, é isso, pessoal. Vamos agora iniciar realmente a aula da 7ª semana. E o tema que a gente vai tratar vai ser ciência, tecnologia e informação. Então, o que é que a gente tem que pensar? Tem que pensar o seguinte, né? Que, independente da área, a tecnologia avançou bastante, tanto desde pequenos serviços, né? Pequenos prestadores de serviço até grandes e multinacionais. E o esporte também acompanhou o avanço da tecnologia, né? Muitas modalidades, a gente vai ver exemplos aí, se desenvolveram e cresceram junto com a tecnologia, com a ajuda da tecnologia. Né? E que exemplos são esses, né? Que mudanças foram essas que a tecnologia trouxe para o esporte? Então, vou citar aqui para vocês alguns, né? O primeiro registro, a gente tem aí, ó, o primeiro registro da participação significativa da tecnologia no esporte foi desse atleta americano, o Jesse Owens, em 1936, nos Jogos Olímpicos de Berlim.
Então, ele utilizou uma sapatilha criada pela Adidas, já com material mais avançado, né, com tecnologia nos materiais esportivos, e ele conseguiu 4 medalhas de ouro nas provas de atletismo. Exemplos também em outros esportes, como no futebol, né? As bolas de futebol ou de outros esportes ao ar livre, quando eram praticados durante chuvas, fortes chuvas, a bola encharcava e ficava super pesada. Hoje o material da bola é altamente tecnológico e consegue repelir a água. As camisas da nossa seleção, antes da década de 80, eram 100% algodão, que também encharcava com o suor do atleta ou com a chuva, e aí ficavam pesadas, e isso diminuía o desempenho deles durante toda a partida, né? E aí hoje ela já é de poliéster, né, que é um material plástico desenvolvido na China, e esse poliéster ele já não absorve mais o suor do atleta, e ele tem um desempenho bem melhor do que comparado às camisas 100% algodão, né? Quando se usavam camisas 100% algodão. Esse outro exemplo aí do maiô de natação é bem mais polêmico do que a camisa de futebol, porque em 2008, nas Olimpíadas de Berlim, esse maiô criado pela Speedo, ele repele a água e ainda comprime os músculos do atleta. Então foi um ano de 2018 marcado para a natação com grandes marcas quebradas aí, recordes quebrados na natação em 2008. Foi muito polêmica, inclusive até chegando à proibição do uso desse maiô durante as provas. Então aí, são exemplos de como a evolução da tecnologia influenciou nos materiais, né? A gente tem aí nos materiais utilizados no esporte. Com isso também, com a ajuda da melhoria dos materiais utilizados, a gente vê uma melhora na performance do atleta, né? No desempenho do atleta. Outro exemplo também na performance são o avanço tecnológico em materiais de avaliação, de diagnóstico do atleta, na hora lá da prescrição para o treino do atleta. Hoje você sabe exatamente o que está acontecendo com o corpo do atleta, onde é que vai ter uma lesão, se daqui a alguns dias, se esse treinamento continuar com essa intensidade, se esse atleta vai ter uma lesão logo em seguida. Então hoje você tem um mapeamento completo do atleta para poder desenhar um treinamento físico para ele bem mais específico, bem mais individualizado para cada atleta de forma diferente. E isso foi o que a tecnologia trouxe para o esporte. E outro ponto também é a informação. A tecnologia também vem agregar para a informação dentro do esporte, pelo simples fato de que é tanto patrocinador em cima do esporte, o esporte cresceu tanto investimento em cima dele, que a necessidade de saber o que estava acontecendo nas partidas, num campeonato, era necessário que fosse imediato. E além disso, né, além da informação chegar mais rápido para quem era telespectador, para quem estava assistindo aquela modalidade, além disso, também a necessidade de uma informação mais correta, né? Além do olhar humano, né? Uma informação mais precisa. A exemplo disso, temos o VAR no futebol, que ainda é polêmico, né? Mas vem também agregando tecnologia para que a informação seja mais correta. O iatismo antes dos avanços tecnológicos, a gente não sabia quem era o vencedor com uma hora e meia de prova já finalizada, né? E hoje não, a gente já sabe quem é o vencedor de forma instantânea, momentaneamente. Tá, então a gente viu exemplos mais para o esporte de alto rendimento profissional. E para a gente, o que a tecnologia pode agregar com relação à atividade física para meros mortais? Hoje a gente tem a opção no celular de vários aplicativos nas lojas lá de aplicativos gratuitos, né? Você não paga nada para isso, que você consegue ter um treino completo, consegue acompanhar o seu crescimento nos treinos. Você tem mais motivação para treinar. Tem aplicativo que alia o seu treino com uma playlist musical do seu gosto,
Então, temos uma gama aí de possibilidades, né? Grandes empresas têm aplicativos de graça, Nike, Adidas têm aplicativos de treinamento de graça, que você não precisa nem utilizar, comprar aparelhos para isso, né? São treinos completos usando seu próprio corpo. Então, a tecnologia e a informação dentro da tecnologia também veio para agregar apenas até pessoas que simplesmente só querem ter um estilo de vida mais saudável. E na escola? Bom, esse ponto principal. Na escola, né? O que a tecnologia poderia agregar na educação física escolar? Então, eu vou passar esse vídeo que vocês vão assistir. Vocês devem aguçar a imaginação de vocês depois de assistir este vídeo e refletir sobre a nossa situação futura, né? Qual vai ser essa situação? Como é que poderíamos voltar às aulas, voltar para a educação física, termos prática, sem muito contato físico, né? Qual seria esse futuro nosso, já sem uma perspectiva de uma vacina para a Covid-19? E aí, então, estarmos protegidos para que não, durante o contato físico, durante as aulas, não houvesse transmissão, né? Transmissão do vírus. Então, esse vídeo é muito interessante. É um jogo virtual e seria o ideal, né? Para um futuro aí, quem sabe, as aulas fossem assim, as aulas de educação física fossem assim. Então, assistam o vídeo, depois volte lá para o Google Classroom para responder a questão do questionário. É só uma questão, é super fácil, tá? Valeu!